Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar mais um pós-jogo do Dieguinho, de Vasco da Gama 2, Nova Iguaçu 0. Com a vitória, o Vasco mantém a sexta colocação e segue na luta ali do bolo pelas 4 vagas das semifinais. Agora, restam 5 jogos a disputar do Vasco no campeonato. Lembrando que Vasco e Botafogo tem um jogo a menos. E com isso, o Vasco hoje encontra-se a 2 pontos do G4. O campeonato está muito embolado, Flamengo 14 pontos, Fluminense e Botafogo com 13, assim como Volta Redonda. O Bangu, que é o primeiro fora da zona, com 12, o Vasco é o sexto com 11 e atrás do Vasco ali vem a Portuguesa com 8 pontos. O positivo dessa rodada foi que o Volta Redonda perdeu e aí se embolou com a galera. Tem 5 jogos a disputar o Vasco, desses 5, 3 clássicos, tá? E os outros 2 jogos, um é contra o Bangu, que é o 5º colocado, e o outro é contra o Boa Vista, que, salvo engano, é o lanterna do campeonato. Então a tabela do Vasco é uma tabelinha complicadinha. Inclusive os nossos 2 próximos jogos agora são 2 clássicos. A gente pega o Fluminense e depois, no meio da semana que vem, resolve o problema do jogo atrasado contra o Botafogo, ainda da terceira rodada. Bom, vamos falar do jogo de hoje. Primeiro, eu não vou me ater muito, como eu faço às vezes, lance a lance. Eu vou fazer um resumo bem por cima. Primeiro tempo, o Vasco, nos 10 primeiros minutos, ele tentou jogar naquela formação, vou ver se eu acho aqui, numa linha de 3, que eu expliquei para vocês lá ainda naquele dia do jogo do Resende, que era isso aqui, ó. Lá no jogo do Resende, Rodrigo e Jair alternavam, hora o Jair subia e hora o Rodrigo descia, mas em linhas gerais era mais o Rodrigo que ficava aqui por dentro. Hoje, quem fazia essa função por dentro aqui era o Di Luca, né, com o Robson, o Léo pela esquerda e o Miranda pela direita, e aqui o Jair. Piton por dentro, Léo, o Pumita por dentro, ia espetado aqui, de um lado o Eric Marcos, do outro lado o Peck, e o Nenê não vinha por dentro. O Nenê ficava do lado ali do Pedro Raul. Quando essa bola vinha no extremo, quando essa bola caía no Peck, o Nenê baixava aqui para fazer um triângulo. Com o Nenê, aqui do lado direito o Peck, e aí o Puma. Inclusive tem uma jogada que o Nenê dá de letra no Puma, o Puma dá uma caneta, arrasta e bate de esquerda aqui no gol. E era assim que funcionava. Quando a bola vinha do lado de cá, Pedro Raul encostava um pouquinho mais, e aí Piton e Eric Marcos tentavam fazer a jogada. E quem encostava, e basicamente tem sido o camisa 10 desse time, é o Jair. Sendo que essa formação, que foi o que o Vasco fez quase que o jogo inteiro contra o Resende, ela durou de 10 a 15 minutos. Não estava dando muito certo. E aí o que fez o Maurício Barbieri? Voltou a jogar com uma linha de 4 tradicional, com os 2 zagueiros aqui por dentro, Léo e também o Miranda, na esquerda o Piton, na direita o Puma. E aí você tinha 2 homens aqui por dentro, que era o Di Luca e o Jair sempre jogando mais adiantado, e virava praticamente um 4-2-4, porque os pontas sempre espetados, Eric Marcos de um lado, o Peck do outro, e de novo, o Nenê não fazia esse meio, ele sempre estava escorado ali bem próximo ao Pedro Raul. Então várias vezes era um 4-2-4 ou um 4-1-1, ou um 4-2-4 ou um 4-1-1-4, né? Porque você tinha aqui o Di Luca, que sempre ficava um pouco mais, e o Jair se mandava. Com isso, qual foi o grande problema do Vasco? Que veio ter uma finalização no gol já com 25 minutos de jogo. Um buraco no meio de campo. Eu acho até que o Maurício Barbieri começou a apostar nessa formação porque ele tem um problema ali. Qual é o problema que ele tem? Ele ainda não tem esse cara, esse 10, que vai conduzir a jogada, vai carimbar todas as bolas. O Alex Teixeira é atacante e tem jogado por dentro. Esse reta final de carreira dele, ele mudou de posição, mas não é um grande organizador, é mais um carregador de bola. E o Nenê, já até pela fator idade, ele não consegue muito pegar a bola lá no pé de volante, levar no lateral, levar dentro da área, arrastar.
Então ele acaba ficando já encostadinho ali do Pedro Raul, onde ele pode meter uma bola, finalizar, que ele finaliza muito bem. E a primeira finalização do Vasco, como eu disse, é com 25 minutos. Time com muita dificuldade de criar. Uma bola metida no Pedro Raul, ele dá um passe de letra e aí o Nenê vem batendo e o goleiro Max faz a defesa, né? A bola chapadinha que ele tentou dar, o goleiro estava bem colocado e pegou. E aqui eu já faço um primeiro parênteses, porque mais ou menos assim sai o gol do Vasco, é o que? O Pedro Raul vai ter dia que ele vai fazer os gols, como foi o jogo do Resende, e vai ter dia que ele não vai fazer o gol, mas ele vai servir o companheiro. Ele é muito bom nessa jogada. E bola alçada, para ele fazer a casquinha, para um outro jogador finalizar, ele tem se mostrado muito útil nesse tipo de jogada. Por exemplo, o lance da expulsão, o lance do gol do Gabriel Peck, é o lá no contra o Resende. É o lançamento do Miranda, o Pedro Raul raspa, o Alex Teixeira arrasta, divide com o zagueiro, rola e o Peck vem batendo no gol lá contra o Resende. Hoje, por exemplo, tem uma bola alçada na área, ou é um escanteio batido, não lembro exatamente. Ele raspa a bola de cabeça e a bola vai para o segundo pau e o Jair cabeceia por cima do gol. O gol do Peck contra a Portuguesa de Cavada é uma bola que vem, o Pedro Raul mete a bola, o Peck passa, arrasta e cava por cima do goleiro. Então ele tem se mostrado esse jogador que ele vai fazer os gols dele, mas ele vai gerar oportunidade para os seus companheiros, seja por cima, fazendo a casquinha, seja por baixo, dominando a bola e dando a enfiada. Sinto falta nele de velocidade, não dá para o cara também ter todas as valências. Tem uma bola no segundo tempo, uma bola roubada, ele espirrada, o Léo vê o campo aberto, dá um passo por cima, Pedro Raul corre, tenta não deixar a bola sair, até ficar com raiva, dar um soco no chão, mas ser um jogador um pouco mais rápido chegava naquela bola, tá bom? Então já aproveitei e falei um pouquinho do Pedro Raul. E aqui falo, na minha opinião, de quem foi o melhor jogador do Vasco hoje, Jair, um cara que sempre tenta a jogada diferente. O gol do Vasco sai aos 50 minutos, último lance, e aos 45 tem uma jogada que o Jair rouba uma bola, arrasta, vai levando, espera o melhor momento, mete a bola no Eric Marcos, ele dribla o zagueiro, na hora que ele vai fazer o gol, o outro zagueiro vem, dá um carrinho, a bola espirra e gera o escanteio. Sobre Eric Marcos, também cabe uma análise. O Eric Marcos hoje mostrou-se um jogador que está mais confiante. O Eric Marcos, o primeiro jogo lá do River Plate, meio perdidão, o River Plate atacava muito, ele tinha muita dificuldade para recompor, tomou até alguns esporros, algumas vezes o Vasco sofreu ali com 2 homens em cima do Piton, porque a recomposição dele não estava muito boa, mas eu vi uma evolução no Eric Marcos, é o primeiro ano dele de profissional, qualquer análise a respeito do futebol do Eric no profissional, na base eu posso falar bem, que joga nas seleções brasileiras de base, nas últimas, era o camisa 10 do Vasco, sabe inclusive jogar por dentro, né, mas usualmente ele é mais esse ponta mesmo, e é um jogador, cara, que você vê que primeiro ele bate muito bem na bola, inclusive é batedor de falta. Teve uma final da Copa do Brasil que o Vasco dá mole, abre 2-0 em São Januário, aí fica naquelas que ele dá chapéu, caneta, brincar, na volta toma uma virada incrível do Flamengo, perde de 4-1, 3-1, alguma coisa assim, acabou perdendo o título da Copa do Brasil. Ele faz um gol de falta nesse jogo e um baita de um golaço. E você vê que essa metida de bola dele é muito boa. Ele pega bem na bola, tanto para bater em gol, como para servir um companheiro. O último gol do Pedro Raul contra o Resende é uma bola que ele recebe um lançamento, não lembro se é do Diluca ou do Jair. Ele domina, traz para dentro e dá uma cavadinha no segundo pau. O Pedro Raul chega só escorando e faz o gol. E hoje ele participa de novo do gol do Vasco. Não é ele o homem do passe final, mas é uma bola de novo na esquerda, ele traz por dentro, mete a bola na área, já no último lance do primeiro tempo, o Pedro Raul dá um passe inteligentíssimo do ponto futuro, o jogador tá parado aqui, ele não dá no jogador, ele dá no espaço, e aí o jogador ataca as costas do zagueiro, que era o Jair ganha na velocidade, dribla o goleiro, a bola ainda dá uma espirradinha, ele põe no fundo do barbante, 1-0
para o Vasco da Gama. Então, até aproveito e faço uma comparação do Eric Marcos com o Figueiredo. O Figueiredo é um jogador muito mais experimentado, muito mais rodado, mais maduro no profissional. Figueiredo do final do ano passado para cá, visivelmente você vê uma maturidade nele, um jogador que evoluiu, cresceu, tem confiança, mas são jogadores completamente diferentes. Figueiredo é um jogador de força, muito voluntarioso, chuta forte, não foge de dividida, fisicamente, tanto em termos de massa muscular, como de força mesmo. É um cara muito bem privilegiado, perde bola, volta para recompor, às vezes até vontade demais e faz algumas faltas bobas. O Eric se mostra um outro jogador. Ele não tem a força e a intensidade do Figueiredo, mas ele tem mais qualidade que o Figueiredo. Inclusive, se você pegar a carreira de ambos na base, você vai ver que o Figueiredo era um centroavante, um jogador finalizador, foi caindo um pouco mais para o lado, volta para a base, isso um profissional, volta para a base para jogar a Taça São Paulo de centroavante, vai muito bem, o artilheiro da Taça São Paulo e volta ao profissional e volta a jogar novamente de ponta. Mas o Eric é esse cara do drible curto, do 1 contra 1, teve várias jogadas importantes que o Eric Marcos fez, tanto na primeira como na segunda etapa. Tem cavada na área, tem drible curto, tem tabela. O Figueiredo é um jogador de força. Então, dependendo do nível de maturação do Eric Marcos, eu não sei se vai levar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 6 meses. Cada jogador tem um tempo. O Thales Magno chegou e virou a chave rápido. O Andrei também. Mas nem todo mundo são esses jogadores que eu citei. Outros levam mais um pouco de tempo, como o Peck, que parece que esse vai ser o ano da afirmação do Gabriel Peck. 4 jogos até aqui, 4 gols. Reitero o que eu já disse em outras análises. Quero esperar o Campeonato Brasileiro para me falar. Realmente, o Peck virou a chave, ó. O moleque realmente amadureceu muito. Porém, o Peck está muito bem até aqui. E aqui a gente começa falando já do segundo tempo do Vasco. O primeiro tempo do Vasco foi abaixo. O time com a dificuldade muito grande de criar no setor de meio de campo. A maioria das jogadas do Vasco eram jogadas nas laterais, não por dentro, que acabavam ou numa finalização de média distância ou em bolas alçadas na área. Ora para o Pedro Raul tentar fazer o gol de cabeça, ora para ele fazer uma casquinha, que foi inclusive como saiu o gol do Vasco. Tanto é que o Miranda tentou 3 lançamentos longos no primeiro tempo. O primeiro foi o melhor deles, ele quase coloca o Pedro Raul dentro da área na cara do goleiro. Ele mete uma bola de chapa, o Pedro Raul corre nas costas da zaga, tenta dominar com o biquinho da chuteira, mas a bola acabou correndo. Depois, outras duas ele forçou, botou literalmente força demais, a bola saiu para a linha de fundo, porque o meio de campo do Vasco quase não existia. Era bola séria com os zagueiros, caía para os laterais ou ponta e a jogada ela era assim. Coisa, por exemplo, que foi muito diferente na segunda etapa. O Vasco voltou no segundo tempo amassando o Nova Iguaçu, conseguindo, enfim, marcar pressão e com jogo associativo. Muito das vezes até no segundo tempo jogando mais pelo lado esquerdo. Várias vezes eu vi Piton, Peck e o Alex Teixeira quando ele entra na vaga do Nenê fazendo uma triangulação. O Peck poderia ter feito um golaço, uma jogada que ele dá um Teixeira dá nele, ele dá um Teixeira dá nele, ele devolve um Teixeira devolve nele, e ele pimba, bate, bola meio que kick, ele dá uma chapada e joga a bola bem por cima. Mas várias vezes você viram jogadas do Vasco assim. Tem uma jogada que é Jair, Eric Marcos dá no Jair. O Jair vai no fundo, domina, dá no Eric Marcos. O Eric Marcos mete um 3 dedos e aí o Nenê chega batendo, a bola espirra na zaga e gera um escanteio. Então essas jogadas de aproximação, passe curtinho, aconteceu tanto com o Eric Marcos quanto com o Peck para aquele lado esquerdo. E algumas das vezes, quando o Orelhano entrou, a jogada começava na direita e tinha essa inversão de bola para o homem, né, mais aberto, que era o Eric Marcos ou o Peck, para ele pegar de mano e tentar decidir a jogada. Inclusive, o segundo gol do Vasco
sai numa jogada similar. O Alex Teixeira recebe uma bola do Jair no fundo, ele domina, balança o zagueiro, traz para a perna esquerda, que não é a sua melhor perna, levanta a cabeça e dá um passo para trás. E aí o Peck bem posicionado, dá uma cutucada no fundo do barbante e faz o gol do 2-0, que mata ali qualquer chance do Nova Iguaçu de reagir no jogo. O Vasco no primeiro tempo, o Nova Iguaçu não finalizou nem uma vez. O primeiro chute a gol do Nova Iguaçu é com 4 minutos da segunda etapa, e eu contei todas as finalizações do Nova Iguaçu no jogo e só foram no segundo tempo. Foram 6 finalizações, todas de fora da área. O Nova Iguaçu não conseguiu criar jogadas dentro da área do Vasco. Inclusive o Léo Jardim foi muito pouco acionado. Quando acionado, foi bem. Um dos chutes, inclusive, do Léo Índio, uma chapada que ele tenta o ângulo, ele dá um tapinha na bola e põe para escanteio e faz uma boa defesa, tá bom? O Nova Iguaçu tem um nível um pouco melhor do que o Resende, e o jogo engrossou um pouquinho mais. O Vasco venceu por 2-0 hoje, sem fazer de novo uma grande atuação. O segundo tempo foi melhor do que o primeiro, o time criou bastante, mas longe ainda de ser, por exemplo, que foi o jogo do Resende. O Vasco dominante o tempo inteiro, posse de bola, sufocando, amassando o adversário, não deixando o adversário respirar. Hoje o Vasco até criou boas oportunidades, não fez um jogo ruim, principalmente no segundo tempo, mas longe também de ter feito um grande jogo. E é importante observar algumas coisas. Estamos jogando ainda contra equipes bem frágeis. O nosso primeiro teste, agora já com um pouco mais de rodagem, os jogadores melhor fisicamente, os reforços aí todos aptos a atuarem, vai ser o jogo de domingo contra o Fluminense, que ano passado foi terceiro colocado no Campeonato Brasileiro e semifinalista da Copa do Brasil e campeão carioca. Então esse jogo serve um pouco melhor de embasamento pra gente. Vitória é sempre bom, então muito bom ter vencido o jogo hoje. O Alex Teixeira tem mostrado uma evolução fisicamente melhor, um jogador querendo, achei de todas as partidas do Alex, hoje é melhor. Ele mostrou tá mais leve, parece que tá com mais força. Então é uma jogada que ele vem com uma arrancada muito forte para acompanhar o Peck. E o jogador entra na frente, tenta atrapalhar ele acaba empurrando o jogador. E aí toma até um amarelo bobo numa jogada que poderia ter deixado o cara atrapalhar ele, porque o Peck tava levando e tinha o Pedro Raul do outro lado. Mas me chamou muita atenção a forma como ele deu uma arrancada muito forte. A própria jogada dele de balançar um zagueiro aí no fundo é um jogador que está com um pouco mais de força, um pouco mais de confiança. Então acho que o Alex Teixeira, inclusive comparando com o Nenê, né, que o Alex substituiu o Nenê, tenho certeza, o Alex Teixeira foi melhor do que o Nenê. Eu, inclusive, se tivesse que escolher um time para decisão, Vasco e Fluminense, domingo, eu começaria com o Alex e deixaria o Nenê no banco. Mas não acredito que é isso que vai fazer o Maurício Barbieri. O Di Luca jogou o jogo inteiro, é um jogador que a gente estava querendo observar um pouquinho mais. É um jogador completamente diferente do Yuri Lara. É um primeiro volante que não tem pegada. Inclusive das reclamações que eu vi do torcedor do Bahia, é que ele era um cara que não tinha uma marcação frouxa, ele não era um cara que marcava bem. Inclusive uma das jogadas do Léo Índio, ele toma um drible muito fácil, ele até levanta o braço assim para não fazer a falta no jogador. Ele não dá aquela pegada. Por exemplo, o Zé Gabriel acaba errando muito por tentar driblar, fazer algumas jogadas meio ousadas, mas na combatividade, né, o Zé Gabriel chegava mais firme. O Rodrigo também marcando melhor. O Di Luca é um jogador que tenta mais sair jogando. E aí já não casa muito com o estilo de jogo do Jair, porque como o Jair vai muito, ele precisa de um cara para poder dar suporte e cobrir ali a subida dele. Deu muito certo com o Rodrigo. O Rodrigo conseguiu fazer esse papel. É importante salientar que o nível técnico do time do Resende é bem abaixo também. O Vasco pegou um adversário hoje um pouco melhor, tá? Mas achei que o Di Luca fez um jogo ok, né? Mas é nítido que você vê que ele tem dificuldade na marcação. Se o Vasco quiser realmente esse jogador de um pouco mais de pegada, esse jogador não tá no elenco. O Rodrigo pode até fazer a função, ele era esse cara
na base, mas eu acho que ele ainda está cru, é primeiro ano dele de profissional. Acho que ele precisa ser mais observado para a gente formar uma melhor opinião se realmente ele vai dar a regularidade do jogo do Resende ou se aquilo for um pico. Então quero ver mais o Rodrigo hoje, inclusive gostaria muito de tê-lo assistido jogar, mas infelizmente ele não pôde atuar pelo terceiro cartão amarelo. Tá bom? Luca Orediano, mais uma vez, jogou 25, 28 minutos, jogador muito diferente, muita habilidade, é o cara que gosta dessa jogada associativa, tabelar com lateral, com meia, com volante, é um cara muito técnico, não é um velocista. Por exemplo, tu dá uma bola esticada no fundo, o pé que chega, ele não vai chegar não, mas ele gera muito jogo, e ele tem uma jogadinha que é muito legal, que ele domina a bola, ele finge que vai sair para o lado, e como ele tem muita mobilidade, ele é ágil, o movimento dele, ele é levinho, né? Ele finge que vai, ele gira em cima do próprio corpo dele, e aí consegue girar em cima do adversário, já cai na perna boa, ele vai arrastando. Ele fez isso algumas vezes, você nunca sabe se ele vai driblar para a direita ou para a esquerda, porque ou ele normalmente puxa para a canhotinha dele e vai levando, ou ele domina, finge que vai trazer para a perna boa e sair de frente, ele gira, né, pro fundo e vai carregando ali, dá no lateral, passa, escanteio, bola parada, ele era cobrador de bolas paradas do Vélez, é um jogador que bate falta, bate escanteio, acho até que ele estava batendo escanteio hoje muito bem, com o pé um pouco mais calibrado que o Nenê bateu até um escanteio perigoso que o Miranda bate, obriga o Marcos a fazer uma boa defesa. Então é isso, galera. De novo, Campeonato Carioca, adversários frágeis, a gente tem qualidade técnica, muitos jogadores de bom nível, mas ainda falta peça. Falta um organizador por dentro, falta um companheiro para o Jair, o Marlon Gomes, eu não sei se vai ser esse cara, talvez o meia armador pode ser até o próprio Marlon Gomes, ou ele disputar a posição com o meia contratado, mas uma cabeça da área com o Jair Marlon Gomes, de repente fica frouxo, principalmente porque os dois laterais do Vasco apoiam muito, a não ser que o Maurício Barbieri mais à frente mude um pouco isso, joga com os dois laterais segurando um pouquinho mais, quando sobe um, o outro fica, e um dos volantes cobre a subida desse lateral, para normalmente ter uma linha de 4 nessa sobra quando o time perder a bola, e esse meia precisa ser um cara que quando perde a bola tenha a pressão pós-perda boa, porque senão você vai ficar com o meio campo aí todo arreganhado. E de novo, a gente ainda não pegou um adversário de mais alto nível. Contra o Volta Redonda, foi um time que fechou a casinha e o contra-ataque era muito bom. E olha a partida desastrosa que o Vasco fez. É importante salientar que aquela partida muito ruim do Vasco contra o Volta Redonda é o início de campeonato, né? Tinha o Jair, por exemplo, jogando depois de uma virose. Vamos tirar até aquele jogo ali como uma exceção. Mas ainda assim a gente percebeu que quando você pega um adversário um pouco melhor, o Vasco estava exposto e tinha um pouco de problema nesse contra-ataque. Mas falando do jogo de hoje, uma boa vitória e uma zica quebrada. O Vasco, num bom tempo, vinha jogando com o seu mando de campo fora do Rio de Janeiro e vinha decepcionando seu torcedor. Maranhão, em Manaus, Espírito Santo, Minas Gerais, mas hoje, graças a Deus, própria Brasília, esse tabu foi quebrado. Tomara que o Vasco, ao jogar novamente fora do Rio de Janeiro como mandante, né, vendendo aí o seu mando de campo, o Vasco possa voltar a dar belas festas para esse torcedor, que infelizmente, pela localização, acaba vendo pouco seu clube, mas o amor é incrível, cara. As festas que as torcidas do Vasco fazem, quando vai chegar nos aeroportos, vai para os seus hotéis e dentro do estádio, é incrível. Hoje, a torcida de Brasília cantou muito, muito mesmo. Parabéns a vocês que foram hoje ao Mané Garrincha, fizeram uma bela festa e o presente, o Gigante da Colina, deu para vocês. Beleza? Agora é recompor aí, pensar no clássico de domingo, que esse sim é o primeiro teste de fogo do ano. Jogo do River Plate, primeiro jogo do ano, um monte de reforço sem jogar, a galera muito mal fisicamente, não dá para contar muito aquilo não. Agora o jogo do Fluminense não, dois times mais ou menos mesmo período aí de jogos, treino, então dá pra gente entender mais ou menos qual é o nível do time do Vasco. Uma boa vitória?
não é definitivo. Porra, o time tá bem, vai brigar em cima. E uma derrota também, idem. O Vasco meteu 3-1 no Flamengo, tava 3-0 até quase o final do jogo, tomou um gol nos acréscimos, depois dos 40, e o Vasco não subiu da segunda para a primeira divisão em 2021. Show do Morato no Maracanã, Cano fazendo um belo gol, comemorando inclusive lá com um taco de golfe. Acabou o quê? De forma melancólica o ano, tá? Então uma boa vitória contra o Fluminense não é definitivo, e uma derrota ou um empate jogando mal, a mesma coisa. É só um início de temporada, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família. E amanhã, próximo da hora do almoço, eu chego com a nossa primeira edição. Valeu, fui!